Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje eu vou trocar uma ideia sobre o SNCI. SNCI, pessoal, passou por emissão, né? Mais uma emissão extremamente bem sucedida, teve rateio e tudo mais. Já falar dela já. Vamos lá, vamos dar uma olhada, ver o panorama geral do fundo. Primeiro ponto, conversar um pouquinho sobre a cotação, né? Uns dias para trás aí, não tem 10 dias, esse fundo foi bem agredido no book, né? Quem viu, né? Teve uma ordem gigante lá, derrubou a cota para menos acho que eu bateu 97, quem aproveitou, né? Enfim, o fundo hoje vem até ali rodeando o VP dele. O fundo hoje está com seus 370 milhões de patrimônio, vem crescendo bem. Falando em crescimento, para quem não entendeu ainda como funciona a dinâmica de emissões desse fundo, é o seguinte: ele faz emissões pequenas, emite, aloca, são emissões menores. Você acha que dificilmente, pelo menos nesse cenário atual, a gente vai ver esse fundo fazer uma emissão de, sei lá, de 300 milhões de reais e tal. Não vejo isso acontecendo neste primeiro momento. Claro, quem sabe no mercado de Selic baixa, aquele frenesi igual a gente já viu, aí vai ter apetite do mercado para isso. Mas, até então, a gente vê pequenas emissões bem estratégicas, né? Eu gosto desse tipo de alocação, hein? Vamos conversar um pouquinho sobre esse painel do mês aqui. São 32 operações, prazo médio de 3,73 anos, LTV médio da carteira de 60%. O Yield All-In 15%, o que é o tal do Yield All-In? Tem aqui, ó. Ele pega aí uma projeção do IPCA, CDI, etc, do Boletim Focus, faz um cálculo mais ou menos de quanto que a carteira vai ter de yield no ano. O fundo pagou R$1 por cota, vamos falar disso já, que dá um yield de 15%. Patrimonial dele 97,58. E ele tem um acumuladinho de 15 centavinhos aí que ele fez no mês. Vamos para a carta do gestor aqui, ó. Pronto, chegamos. Conversar um pouco sobre isso. O fundo teve um resultado de 1,15 e pagou R$1, botou 15 no bolso. A gente sabe, pessoal, como momento de deflação, o pior já passou. Então, esse é um ponto bem interessante de comentar. O pior já passou. Agora, as próximas duas deflações que vão impactar na renda aí são deflações de uma magnitude bem menor. A gente teve essa primeira, essa porrada de menos 0,68. Isso aí jogou bem contra, né? O resultado dos fundos. E agora, as próximas duas que vão impactar aí é uma de menos 0,36 e uma de menos 0,29, sendo que em outubro, agora, na projeção da Ambima, a gente já teve inflação de 0,44. Então, pelo visto, a deflação acabou, dificilmente vai ter outro cenário deflacionário, pessoal, muito difícil. A deflação estava muito ligada ao combustível e durante esse mês agora de outubro, teve um corte na produção por parte aí dos sauditas. Isso fez com que o petróleo fosse embora, né? O petróleo estava negociando próximo de $90 o barril, e aí ele subiu bem, foi lá em 100. E com isso também teve todo esse barulho de eleição e tal, o dólar também está bem instável. Então sempre junta essas duas coisas, preço do barril e dólar. Se num cenário, pode ser que aconteça a deflação novamente, nunca se sabe. Pode ser que a guerra acabe, algum evento aí extraordinário, o petróleo caia e o dólar caia junto. E aí, acontecendo esse cenário, pode ser que o combustível baixe de preço e tal. Enfim, é um cenário difícil de acontecer, viu, pessoal? A gente teve deflação justamente porque nesses 3 meses a gente teve quase que a tempestade perfeita. O dólar caiu um pouco, ou não subiu, né? Ficou ali se segurando, caindo um pouquinho, e o petróleo caindo, e aí veio a questão dos combustíveis. Então, tipo, no momento que o governo fez aquela PEC para tirar reduzir, né, limitar o ICMS dos combustíveis, né, no momento que o governo fez isso, paralelamente, no cenário externo, a gente teve o petróleo em queda. Então parece que foi quase que combinado, digamos assim. O timing foi muito acertado, tanto que a gente viu essa deflação forte que teve aí de julho. O petróleo foi caindo forte, chegou a menos de 90, não foi 85, eu não lembro de cabeça, galera, mas caiu bem. Falando nisso, fazendo meu jabá, pausa o vídeo. Eu falo bastante sobre isso lá na área de membros. Na área de membros do canal, eu gravo uns vídeos falando de preço de petróleo, combustíveis e tal, como é que tá a defasagem, como é que não tá. Enfim, quem é membro já sabia
todos os pontos. Eu sabia dos 3 meses de deflação, eu já falava lá que ia ter, enquanto isso os economistas aí, a galera ficava, não vai ter 3 meses, não sei o que. Eu cantei a pedra. Quem é membro não me deixa mentir. Eu falei, cara, não duvido nada que vão ser 3 meses. E de fato veio. E eu sempre falei também, na área de membros, outubro tá mais difícil, mas pode ser que tenha. E aí teve a questão, um fator externo lá dos sauditas que ferrou o nosso pagode. Mas de todo jeito, se você gosta desse tipo de vídeo, tem lá na área de membros, lá eu comento bastante sobre a parte macro e o que impacta nos nossos fundos macro, Brasil, etc. O que está impactando nos nossos fundos. Enfim, vamos seguir. Um ponto interessante, conforme eu já comentei, que essas 2 deflações aqui, ó, de menor magnitude, devem impactar de forma mais branda o resultado do fundo nos próximos meses. Então, se a gente já viu o fundo gerando 1,15 aí nesse mês, a tendência é que nos próximos meses o resultado até dê uma respirada um pouquinho melhor, né? Enfim, isso não só aqui, viu, pessoal? Em vários fundos da indústria vão ter esse movimento, né? A gente viu, por exemplo, alguns fundos tendo resultados negativos nessa última renda. Pode ser que agora esses fundos tenham um resultado próximo de 0, enfim, é tema para outro vídeo. Mas a questão agora é que o mercado de fundo de CRI vai começar a dar uma respirada. E a bolsa já se ligou nisso, vários fundos subindo de preço e tal. Se você ainda não se ligou nisso, o bonde está passando, né? Enfim, não posso falar muito mais sobre isso, daqui a pouco vão falar que é recomendação de compra, não sei o que, aquela ladainha toda, encheção de saco que a gente já está aí acostumado. Vamos lá, setembro. Alocaram aí no CRI Stock Elbor, para quem não conhece, Elbor é uma grande incorporadora, capital aberto e tudo. Eles estão mudando a atuação para ser uma empresa de imóveis de alto padrão. Dívida possui perfil corporativo, então ela está lastreada ali na saúde financeira da companhia, nos balanços da companhia. E aí, você tem uma empresa em capital aberto, uma boa empresa, é a melhor coisa para você ter uma dívida de perfil corporativo, né? E isso também impacta e mostra na taxa CDI mais 2,3. Por quê? Porque é uma empresa boa, uma empresa que tem uma saúde legal. Enfim, se fosse uma empresa meia boca, nem acredito que o fundo pegaria o perfil comparativo de uma empresa meia boca, e mesmo se isso viesse a acontecer, ia ser uma taxa muito maior. Então a taxa, eu sei que vocês devem estar olhando e falando, putz, mas só CDI mais 2,3, mas é por conta da empresa. A empresa é muito boa, você acha que uma Elbor vai se sujeitar a ficar pegando empréstimo? Cara, não tem necessidade, ela consegue pegar aqui, ó, um LTV alto e consegue uma taxa legal também, né, para ela. A gestão traz aqui um ponto, né, que a evolução da exposição em ativos indexados CDI saiu de 18% para 24% do PL do fundo. Ele coloca, desde maio a exposição do CDI subiu 13%. Na visão da gestão, o movimento é positivo para o portfólio do fundo, já que o mercado vem apresentando expectativas se ele mantém 2 dígitos ao longo de 22 e 23. Devemos dar continuidade para esse movimento e aumento da exposição de ativos indexados ao CDI. Ponto sobre o CDI, vamos conversar um pouquinho sobre ele. O mercado já dá sinais, né? A gente já vê isso em outros relatórios que a gente já gravou aqui. O mercado já dá sinais que o primeiro corte da Selic deve acontecer. Eu já vi assim, vários relatórios, alguns colocam ali em março, outros já são um pouquinho mais, na minha visão, até um pouco realistas. Eu não sei nem chamar de pessimista, chamaria mais de realista. Eu acho março muito, muito otimista, mas alguns colocam já no meio do ano, junho, julho, enfim. Se ele começar a cair, galera, tudo indica que ela vai fechar um ano ainda acima de 10%, mas é um movimento interessante. Então a gente tem que ver o que os fundos vão fazer. Isso tudo está muito ligado ao que vai acontecer nas eleições. Eu acredito que as eleições são ponto-chave no que tange a Selic. Se a gente tiver o governo atual ficar na presidência, eu acredito que esse corte da Selic possa vir a acontecer. Agora, com outro governo, a gente não vai saber, a gente não sabe nem quem que é a equipe econômica. Então, cara, fica difícil. Como é que a gente vai ter uma projeção? A Selic vai cair mês tal. Não dá, a gente não sabe nem quem é a equipe econômica, a gente não sabe qual que é o racional do cara, a gente não sabe nada, nem sabe quem que é. Então é meio complicado a gente falar um pouco desse cenário. Assim que passar essas eleições, a gente pode começar a falar, começar a olhar como é que vai ser, o que vai acontecer e tal. E aí a indústria toda, os fundos de CRI como um todo, vão começar a se organizar. Porque se chegar num cenário onde seja sinalizado, independente do presidente, pessoal, independente do presidente, que esse corte da Selic pode vir a acontecer e tudo,
Vamos ver o que os fundos vão fazer, né? Porque a gente consegue ver alguns fundos aumentando a parcela em CDI. E aí, imagina, vai começar a cortar Selic daqui a, sei lá, 8 meses. Vale a pena pegar esse tipo de CRI? Não vale? Enfim, os fundos vão começar a entrar nesse dilema de, será que eu pego CDI? Será que eu não pego? É complicado. Mas até ali uma Selic de uns 7, 8%, ainda operações CDI mais ainda ficam interessantes, né? Você pega aí, por exemplo, essa própria da Elbor aí, Selic a 8, vai dar aí, no frigir dos ovos, vai dar 10,3. Ainda fica uma taxa legal, não fica uma taxa ruim, mas a gente tem que acompanhar, vamos ver. Passando essa eleição, a gente deve ter mais uma ideia melhor e os fundos como um todo do que fazer, né? De onde colocar a grana, né? Em relação a CDI ou IPCA. Enfim, o número de cotistas vem crescendo bem, né, pessoal? Vem crescendo bem legal. Se pegar que o fundo aqui, ó, ele nasceu em julho de 21. A gente pegar aqui em julho de 22, ó, ele tinha algo próximo de 36 mil cotistas, então cresceu bem. E agora ele já tá com 43, então tá um crescimento legal. Tá um crescimento a cada dia, né? Então, bem interessante. Vamos seguindo aqui. A gente vê o resultado dele. Conforme a gente consegue ver aqui todos os pontos, entregou R$1 pra gente. Gráfico de performance. Vou passar alguns pontos, viu, galera? Alguns pontos que não tem muito pra gente ficar falando. Não. Depois vocês se divertem aqui no Power BI. Pega, olha tudo, etc. Né? Ele tem aqui o perfil de risco da dívida. Um foco grande em corporativo, né? Tem também um pulverizado aqui. E o contratual, mas o foco mesmo é o corporativo. Tá com um caixa bem pequenininho de 3%, 10 milhões de reais. E a gente consegue ver um foco bem grande em série única. E no que tange indexadores, a gente já viu, né, 75% IPCA, 24% CDI. Ponto bem interessante. Eu estou muito curioso para ver como é que a indústria de CRIs vai se comportar no pós-eleição. A gente já tem uma ideia do que fazer e tal. Até para a nossa carteira pessoal, galera. Porque a gente vai começar a ver os fundos se movimentarem. E aí, vamos imaginar um cenário onde os fundos, vamos socar CDI, não sei o que, a Selic não vai cair. Você já começa a planejar a sua carteira, como você vai fazer no carteira global que eu falo, viu, né, pessoal? Que você tem lá 10 fundos de CRI. Tô exagerando, hein? Nem todo mundo vai ter esses 10 fundos, mas você tem 5 fundos de CRI. Você já consegue ver, tipo, eu tô mais posicionado em CDI, tô mais posicionado em IPCA. Você consegue fazer essa questão toda. Que é um ponto. Como eu estou posicionado, hoje eu tô 60% IPCA, 40% CDI. É assim que eu posicionei minha carteira, né? Tá bem equilibradinha aí dessa maneira, até porque eu já deixei ela preparada para um momento, caso os fundos queiram aumentar a parcela em CDI, tá muito próximo de ficar o 50-50, e aí segue a vida, né? Enfim, carteira dele, são várias operações aqui. Galera, se você quiser dar uma olhada, ó, você clica e aí aparece a operação, a descrição e tudo mais. Esse aqui no caso é da Tecnisa. Temos também o relatório de acompanhamento e o relatório de risco desse fundo, né? Tem tempo que eu não gravo sobre eles, eu tô precisando gravar. Eu não fico gravando deles todo mês, né? Porque acaba que fica meio maçante. Então vamos pegar outros pontos pra gente falar. Agora, no caso, no mês aqui, o foco mais é a emissão que passou. Então a gente vai mesclando para não ficar aquele vídeo mesma coisa todo mês. Vamos falar um pouquinho, só finalizar a emissão. E teve um excesso de demanda por parte dos investidores. Vocês viram, eu gravei rios lá pro funds e tudo mais. Um ponto legal de se comentar do SNCI, acho que é o ponto mais interessante das emissões do SNCI, que é uma coisa que, me falha a memória, só ele vem fazendo esse tipo de movimento, que é o rateio discricionário. O que é o tal do rateio discricionário? O que acontece, galera? Quando vai para um rateio, o que a gente vê? A gente vê o FOF, o institucional grande, o que ele faz no rateio? Ele vai lá e pede, sei lá, 2 milhões de reais em cotas. E aí você, investidor pequeno, o que você faz? Você pede, se você quer mais do que você, né? Você sabe que vai dar rateio. Você acaba pedindo mais do que você tem de dinheiro disponível. Você que tem dinheiro para 50 cotas, você vai lá e pede 100. E a gente sabe que isso às vezes dá problema, né? Quando você é atendido e tal, a gente vê isso muito acontecendo
em outros fundos e tal, o pessoal pedia demais e aí não captava tão bem, e aí vinha aquela proporção alta e o povo tinha que sair catando cavaco para juntar dinheiro. E um ponto legal que o SNCI faz nesse momento de rateio, que é o rateio discricionário, que é quando o fundo, né, ele busca atender o máximo de interesse dos cotistas não institucionais. Então ele vai lá, pega esse institucional grande, esse tubarão, fala, cara, sai fora. Fica aqui no lado, deixa eu tentar atender essa galera aqui primeiro. Ele tenta atender nós, cotistas, pessoa física, e depois vai para atender o cara. E aí, com isso, o rateio sempre aumenta essa proporção. Caso ele não fizesse isso, a proporção ia ser menor. Então, sei lá, você pediu 100 cotas, nesse caso aqui você teve 49. Se ele não faz o discricionário, você ia ter, sei lá, 40. E aí você fica com menos cotas do que você gostaria e tal. Não é muito legal, né? Esse movimento eu acho bem interessante que esse fundo faça. É bem legal esse tipo de movimento. É pensar mais no cotista, no pessoa física, nem tanto no institucional, né? Quem lembra, né? Aquelas emissões que aconteciam, que tinha rateio de 1% e tal, e um excesso de demanda gigante. Por quê? Porque quando acontecia isso nesses fundos, tinha outro ponto que o fundo não pensava no cotista, queria só a grana, manda a grana para cá. E aí acabava que todo mundo saía pedindo muito mais do que queria para tentar pegar uma quantidade de cotas decente. Agora, o gestor fazendo isso, ele já vai focar em atender melhor o pessoa física. Enfim, galera, é isso aí. Passamos por todos os pontos aí do relatório, conversamos bastante sobre o fundo. Espero que tenham gostado do vídeo. Mês que vem devo pegar já o relatório de acompanhamento, relatório de risco, etc. Tô precisando fazer live aí com o pessoal do fundo, né? O Vitor com a Amanda, a gente conversar um pouco sobre o fundo, conversar um pouquinho das perspectivas. Então, em breve, deve ter lá aqui no canal e também lá no canal do Funds. Vocês sabem que eu faço a live tripsa, né? Passa nos 3 canais ao mesmo tempo, beleza? Então fica aí o vídeo, espero que tenham gostado. Até a próxima, fui!